Olá, aqui quem vos fala é o professor Vlarton Soares. Ô bonitão, alegria e ousadia sempre. E trago hoje a resolução de 5 questões da banca verbena para o ensino superior, certo? Uma matemática básica para o ensino superior. Então eu separei aqui 5 questões, né? Que alguns alunos me pediram, então eu prometi e agora eu estou cumprindo, tá? Em especial, esses alunos são lá do Espaço Areda, aqui em Braslândia, Distrito Federal, onde estamos com um cursinho aberto lá para Padre Bernardo, tá bom? Que inclusive é a banca verbena que vai estar, né? Conduzindo esse concurso aí, tá certo? Então, para vocês aí, meninas, do Espaço Areda, tá aí as questões, promessa é dívida, tá bom? Mas antes de começarmos a resolução, trago aqui também ó, o Destravando Matemática. Então, você aí que está fazendo o concurso aí da banca verbena, né, e queira adquirir esse material aí, ó, são 20 questões de ensino fundamental com resoluções em vídeo. PDF das questões, tá certo? Então lá para você também que está fazendo o ensino superior, lá nós temos regra de 3 simples, regra de 3 composta, nós temos porcentagem, né? Então tem vários conteúdos aí que servem de base aí para quem está fazendo também o concurso aí para nível superior da banca verbena, tá bom? Preparei com bastante carinho aí essas 20 questões, essa resolução, tá bom? Então se você quiser adquirir é só mandar um WhatsApp aí pro professor, tá certo? Eu vou deixar o link no vídeo e você com certeza que vocês vão gostar, tá bom? Para continuar os estudos de vocês, tá certo? Agora, sem mais delongas, né? Vamos lá. Questão de número 1. Ó, questão recente, né, de pedagogo da verbena de 2024, tá bom? Então vamos lá. Uma dívida, vou colocar aqui no marcar texto, né, pra gente marcar aí as que são relevantes aí as informações, tá bom? Sempre falo para meus alunos para grifar, riscar aí as partes mais interessantes aí, tá certo? Então vamos lá. Uma dívida com vencimento para daqui a um ano no valor nominal de 100 mil reais. Então a dívida está aí de 100 mil reais, certo? Será paga antecipadamente hoje, né? Um desconto com taxa de 5% ao ano foi concedido. Qual o valor a ser pago hoje? Então tá aí, pessoal. Uma questãozinha tranquila, né? Questão de porcentagem, né? Então, se a dívida é 100 mil, a dívida é 100 mil, certo? Ó, 100 mil. Tranquilo? Se a dívida é 100 mil e eu vou ter um desconto de 5%, então 5% de 100 mil, né? Então 5% de 100 mil, esse D vira uma multiplicação, tá certo? Então 5% de 100 mil é 100 mil vezes 5%, ou seja, 5 por 100. Corta esse zero com esse com esse, certo? E multiplica 5 vezes 1000, ou seja, terá um desconto aí de 5 mil reais na dívida. Tranquilo? Então, ao você pagar, você vem para as alternativas, né? Vai ser 100 mil menos 50? Não. 100 mil menos 500? Também não. Então, vai ser 100 mil menos 5 mil. Resposta, letra C. Tá bom? Então, eu ensino sempre para os meus alunos também que poderia ser feito dessa forma. Ó. 100 mil, né? Vezes 5. Né? Porque é porcentagem, só não pode esquecer da porcentagem. Olha só, quando eu multiplico isso por isso, vai dar 500 mil. Então, 500 mil. Só que eu não posso esquecer de voltar duas casas. Então, aqui, ó, a porcentagem pode ser feita dessa forma. Eu até prefiro, né, que eu falo com meus alunos, qualquer porcentagem você multiplica e volta duas casas. O que é voltar duas casas? É a divisão por 100 que você tem que fazer no final. Então, para que não precise armar aí a questão, né, com fração, você pode fazer direto aí, multiplicando e voltando duas casas, tá certo? Então vamos lá. Segunda questão. A segunda questão também é uma questão interessante, né? A venda de um carro, né? Deixa eu colocar aqui de novo, né, no marca-texto. Ó, um carro é vendido de acordo com as seguintes condições. Primeira condição, à vista, né, 123.590. Então, se você tem um dinheiro aí, 123.590, você compra esse carro à vista. E uma entrada de 74.154 e uma segunda parcela após um mês de 52.017 reais. Tranquilo?
Qual é, ele pergunta aqui, ó, qual é aproximadamente a taxa de juros aplicada pela loja na opção 2? Então, se você for comprar o carro na opção 2, né, qual vai ser a taxa de juros aí aproximadamente aplicada? Então, olha só, o carro ele custa 123 mil, o valor dele, 123.590, certo? Eu esqueci, pessoal, de falar. Tentem fazer as questões, né? Dá um pause no vídeo, tenta fazer para depois ver a correção, tá certo? Então vamos lá. O carro custa 123.590, só que ele dá uma entrada aí de 74.154. Quando eu subtraio esses dois valores, o valor, né, que vai ficar para a segunda parcela é 49.436. Beleza? Então, eu vou pagar 49.436 na segunda parcela. Mas perceba que a parcela já teve um acréscimo. E é justamente esse acréscimo de juros que ele quer saber. Então, nós podemos fazer por regra de 3 assim, ó. Se 49 mil, que é o que eu tenho que pagar, 436 é 100%, certo? Quanto que é 52.017 em porcentagem? Não sei. Certo? Então, regra de 3, multiplica cruzado. Então, vai ficar assim, ó. 49.436x é igual a 52.017 vezes esse 100. É só acrescentar os dois zeros. Então, ó, fica 5.201.700, certo? E agora, se está multiplicando desse lado, passa para o outro dividindo. Então, 5.201.700 dividido por 49.436. Isso aqui, se você fizer essa divisão aí, vai dar 105,22%. Ou seja, a diferença aqui, ó, dos 100% é 5,22%. Resposta aproximadamente letra B, tá certo? Então refaçam aí, pause o vídeo, tentem fazer, tá bom? E depois, né, veja a resposta aí, o vídeo, tá bom? Pause o vídeo, volte se não entendeu, mas é bem tranquilo aí. Primeiro a gente, né, tem 123.590, subtrai pelo que ele vai pagar na primeira parcela e vê quanto é que vai pagar na segunda, né? Que é o 100% que ele tem que pagar. Só que já teve um acréscimo, tá bom? Então foi isso que eu fiz, tá certo? Então vamos para a próxima questão, questão de número 3. Olha só, questão de probabilidade, né? Olha só, uma urna contém uma bola branca, vamos lá. Vamos botar as informações. Uma urna contém uma bola branca, 3 bolas pretas, 3 azuis. 2 bolas serão retiradas ao acaso e sem reposição, ou seja, eu vou tirar uma e depois vou tirar a outra, mas eu não vou repor, tá certo? Qual a probabilidade de que as 2 bolas retiradas, né, não sejam da mesma cor, certo? Não quero que não seja da mesma cor essas bolas, certo? Só que a gente vai fazer pelo complementar. O que é o complementar? A gente vai resolver como se a gente fosse tirar da mesma cor e depois subtrai, né? Isso é o complementar, tá bom? Então vamos lá. Começando pela informação, eu tenho uma bola branca, tenho 3 bolas pretas, então 3 pretas, e tenho 3 bolas azuis. Tranquilo? Então vamos lá, eu vou retirar, tá lá a urna, eu vou retirar 2 bolas, eu quero que ela seja branca. Então vai ser, vou retirar lá, ó, uma de um total de quanto? De 7, né? Que eu tenho 1 mais 3 mais 3. Então tem um total de 7 bolas dentro dessa urna, tá bom? Então olha só, eu vou tirar a primeira tirada lá, vou tirar 1 de 7 vezes, se eu já tirei uma bola branca, eu vou tirar 0 de 6, né? Porque se eu já tirei uma e não tem reposição, ficaram 6 bolas lá e não tem mais preta. Então 0 de 6, certo? Mais, né? Vou lá tirar agora as pretas. Então vou tirar 3 bolas pretas de 7
E depois tiro 2 de 6, porque não tem reposição, certo? Mas tiro lá 3 bolas de 7, certo? E 2 de 6 também. Por quê, professor, você está subtraindo? Porque você concorda comigo que se tem 7 bolas lá, eu tirei uma azul, vai ficar 6 lá dentro, então só tem mais, né, outra azul lá. Então, o que acontece? Quando eu tiro uma, sobrou quantas azuis lá? 2. Então, eu vou tirar 2 de 6. Por quê? Porque só tem 6 lá dentro. E agora é só resolver, né? Isso aqui dá 0, né? Porque 1 vezes 0 é 0. E 0, né, vai ficar 0 sobre 42, né? Que quando eu resolvo dá 0. Mas vamos lá, na sequência. Aqui eu simplifico, ó. 2, vocês vão entender. Vai simplificar por 2 aqui, por 2 aqui. Então vai ficar assim, ó. 3/7 vezes 1/3. Mais, mesma coisa na terceira aí da bola azul. Vai ficar 3 de 7 vezes 1/3 na simplificação. Só simplifica isso aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Certo? Quando simplifica aqui em cima, ó. 2/6 divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo, vai dar 1/3. Certo? Beleza. Então agora a gente resolve aí, ó. Vai dar 0 mais... Esse cara cancela com esse, sobra 1 de 7. Certo? Mais esse cara cancela com esse, sobra 1 de 7. Quando eu somo todo mundo, como os denominadores são iguais, repete o denominador e soma os numeradores. Então vai ficar 2/7. Ó, 2/7 é a chance de vir as bolas com a mesma cor, certo? Porque eu estou retirando lá para que venham bolas da mesma cor. Tranquilo? Né? Aí agora eu posso fazer de duas maneiras. 2/7, quando a gente aprende, como é que faz para chegar no 1 aqui? Eu somo com mais 5/7. Por quê? Porque olha só, 5/7 vai dar 7 sobre 7, que isso tudo é igual a 1. Então é só ter essa perspicácia aí, ó. Então, na verdade, ó, 5/7, que é a resposta D, vai ser a quantidade que eu não quero que ela seja da mesma cor. Então, a probabilidade de sair que a bola não seja da mesma cor são 5/7, certo? Professor, qualquer outra forma, ó, vai ser um todo, né, que não é fração, que é a mesma coisa, né? Quando eu cheguei nesse 2/7 aí, como é que eu faço para chegar nos 5/7? 1 menos esse 2/7, certo? Que é um todo. Então, 7 vezes 1 dá 7, né? Ou seja, menos 2, né? 7 vezes 1, 7, menos 2, 5. Então, 5 sobre 7, ok? Então, 5/7 aí é a nossa resposta, tá certo? Pause o vídeo, volte direitinho aí se não entendeu, tranquilo? E vamos para a próxima questão. Questão de número 4, olha só, também de IUMAS agora, de 2024, ensino superior, né? De um conselho formado por 10 pessoas, essa questão é de análise combinatória, certo? Então, análise combinatória, vamos lá. De um conselho, voltando. De um conselho formado por, calma, vamos lá. De um conselho formado por 10 pessoas, uma empresa pretende escolher uma equipe de gestão formada por, olha só, um presidente, um vice-presidente e 3 diretores. Então, ela quer escolher aí, ó, um total de um presidente, um vice e 3 diretores, ou seja, você vai escolher 5 pessoas aí, certo? Então, pause o vídeo, tenta fazer, bacana. Olha só como é que nós iremos fazer. Quando escolhe, né, eu dei aula para meus alunos agora recente, quando a ordem importa, eu vou colocar os traços aqui, ó, só para vocês entenderem. São 5, né, que eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher aqui, ó, o presidente, o vice-presidente e 3 diretores aqui, ó, certo? 3 diretores, tranquilo? A única ordem que vai importar aqui para nós vai ser a do presidente e vice, né? Então, se a ordem importa, eu uso o arranjo. Então, arranjo, ó, como é que é a fórmula do arranjo? Arranjo de n elementos em p posições é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial.
Então resolva essa primeira aí. Eu tenho quantas opções? Então vai ser assim, ó. Arranjo de 10, né, em duas posições. Vai ficar 10 fatorial, né? N menos P, ou seja, 10 menos 2 vai dar 8 fatorial. Então abre aí, ó. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial dividido por 8 fatorial. Corta, corta. Então aqui, ó, vai dar 90. Então eu tenho 90, né, modos diferentes de escolher o presidente e o vice. Bacana? Então, quando eu ensinei para meus alunos lá também, eu falei o seguinte, ó, se é arranjo, eu posso usar tracinho. Ou seja, qual a quantidade? 10 vezes 9, que vai dar 90. Então, você se delicia aí da maneira que você achar melhor. Então, eu já vou colocar lá, ó, 10 vezes 9. Tranquilo? Então, eu tenho 90 maneiras aí de escolher o presidente e o vice. Só que os diretores, vocês concordam que os diretores, não importa a ordem, que se eu escolher, por exemplo, eu vou escolher Wagner, vou escolher Daniele e vou escolher Leila para ser os diretores. Para mim, tanto faz aí, ó. A ordem, se eu trocar elas na ordem aí, o que vai acontecer? Nada, né? Elas continuam sendo diretoras, né? Então, se eu mudar a ordem aqui, não importa. E quando não importa, a gente usa combinação. Ou seja, combinação de quantos elementos? Aqui já foi 2, né? Já tem o 10 e o 9. Então, combinação de 8 elementos para 3 posições, né, de diretores. Ok? Então, vai ficar 8 fatorial dividido. Lembrando que a fórmula da combinação é diferente do arranjo. É N elementos em P posições, ou seja, N fatorial dividido por P fatorial N menos P fatorial, que é o que eu irei fazer ali, ó. Tá certo? Então, 3 fatorial aqui, que é o P, né? E 8 menos 3 dá 5 fatorial. E agora a gente abre até o maior do de baixo para a gente cortar, né? Como assim, professor? Vou abrir aqui, ó. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por o 3 fatorial, vou abrir, ó, 3 vezes 2 vezes 1, só que o vezes 1 eu não vou colocar, vezes o 5 fatorial. Corta esse cara com esse, multiplica esses dois aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6, então corta com esse. Então, 8 vezes 7, 56, ou seja, eu tenho 56 maneiras de escolher os diretores, certo? Só que eu olho para a questão, não tem isso, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 10 vezes 9, que é 90, que eu achei aqui, ó, e multiplicar por 56. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou achar o valor aí de 5.040, tá certo? Então, resposta, letra C. Questão recente aí, ó, de 2024, ok? Se você gostou, tá gostando aí das resoluções, né, e não é inscrito no canal, ajude aí o professor, se inscreva no canal, deixa aquele joinha maneiro, deixa aquele like, tá certo? Assim você vai estar apontando aí para a plataforma que o conteúdo é de grande relevância, tá certo? Que possa chegar ao maior número de pessoas. E estará ajudando o professor também, valeu? Vamos lá. E a última questão é o seguinte, uma questão de regra de 3 composta. Vamos lá. Uma máquina fotocopiadora imprime 500 apostilas de 100 páginas durante 5 dias, num período de trabalho de 6 horas. Professor, como é que eu sei que é uma questão de de regra de 3 composta? Regra de 3 composta é quando passa de 2 grandezas. Ou seja, o que é grandeza? É tudo que se pode contar, medir e enumerar. Então, eu já tenho uma grandeza aqui, ó, que é as 500 apostilas. Tenho 5 dias que eu posso contar e 6 horas que eu posso contar. Então, assim, já se caracteriza uma regra de 3 composta, tá certo? Então, vamos lá. Para atender uma demanda emergencial, será necessário imprimir 600 apostilas de 120 páginas, cada, né, em apenas 4 dias.
o número de horas diárias, né, que essa máquina terá que trabalhar para realizar a tarefa é. Então ele quer o número de horas aí que ela pode, né, trabalhar para realizar essa tarefa. Pessoal, vou fazer isso aqui no macete, né, que eu ensinei para meus alunos lá. Sempre ensino para meus alunos no macete. O que é esse macete? Tem o processo e tem o produto final. O que é o produto final nesse caso? São as apostilhas. Então a apostila vai ficar aqui no último, ó. Sempre o produto final fica aqui, certo? O restante eu posso colocar em qualquer ordem, tá bom? Mas eu vou colocar aqui, ó, máquina, trabalhando 6 horas diárias, né? Trabalhando dias, por tantos dias, tá aí. É assim que funciona, tá bom? Essa ordem aqui do processo não interessa. O que interessa é o produto final estar sempre lá no final, tá bom? Lá no finalzinho aqui, a gente sempre coloca ele aqui no final, produto final, tá certo? O que está sendo construído, enfim. Mas vamos lá. Ó, uma máquina trabalhando 6 horas diárias durante 5 dias, imprime 500, ó, aqui está o segredo, ó, 500 apostilhas de vezes, né? O D vira multiplicação de 100 páginas, tranquilo? Ó, essa mesma máquina, vou colocar de caneta diferente para vocês entenderem o que eu vou fazer. Vou botar de preto, ó. Essa mesma máquina, trabalhando agora, não sei as horas, que ela quer, na verdade, as horas, trabalhando X horas durante 4 dias para imprimir 600 apostila de 120 páginas. O D vira multiplicação, tranquilo? Então, olha só, agora que vem um segredo, ó. Se já chegou o processo que está aqui, que é a máquina, a hora trabalhada de dias, eu vou traçar essa linha aqui, ó. Essa linha. Quando chegar lá no produto final, eu vou descer aqui, ó. Isso. Só isso, professor, só isso. Olha só. Vou trocar aqui de novo para o vermelho. E vou pegar aqui, ó, de baixo, traçar. Quando chegar aqui no processo, que é no produto final, eu vou subir. Certo? Tranquilo. Agora é só mãos à obra, né? A gente multiplicar todo mundo aí. Vou colocar de preto aqui essa parte de baixo aí, de vermelho, essa de cima aqui, ó. Então eu vou colocar de vermelho isso aqui, ó. E de preto essa, tá bom? Vou colocar de preto primeiro porque ele tem a incógnita. Eu sempre gosto de deixar a incógnita do lado do primeiro membro, tá bom? Então vou colocar de preto aqui, ó. Como assim, professor? Vai ficar assim, ó. 1 vezes 4 vezes o 500, que é a linha vermelha todinha, eu estou multiplicando, ó. 500 vezes o 100 vezes o x. Ó, 1 vezes o 4 vezes o 500 vezes o 100 vezes depois o x. Estou multiplicando essa linha todinha. E agora eu vou multiplicar a outra de vermelho, que é a de cima. Vai ficar igual a 1 vezes 6 vezes 5 vezes 600 vezes 120, certo? E agora é o seguinte, ó, vai ficar x é igual a 1 vezes 6 vezes 5 vezes 600 vezes 120. E aquele pessoal aqui, ó, todinho eu não resolvi ainda para mostrar para vocês uma coisa. Eu vou passar tudo dividindo, que é para a gente fazer umas simplificações para ficar melhor. Então vai ficar assim, ó, 1 vezes 4 vezes 500 vezes 100, certo? E agora é só nós resolvermos isso aí. Como é que você vai resolver isso aí, professor? Vamos ver aqui. Olha só. 600 dividido para 100 dá 6. Certo? 500 dividido para 5 vai ficar 1 aqui em cima e 100 embaixo. Certo? Então vamos lá, nas simplificações. 120 dividido para 4 dá 30 aqui em cima, certo? Esse 30, eu corto esse zero com esse zero do 100 aqui embaixo, fica 10 embaixo, tranquilo? Vou simplificar o 6 com esse 10. Vai sobrar aqui embaixo, que eu vou simplificar por 2, vai sobrar 5 e lá em cima vai sobrar 3. Então vai ficar assim, ó. Vou botar de outra cor para vocês entenderem. Depois vocês pausem o vídeo e voltem. Porque isso aí é uma simplificação que a gente tem que aprender.
Ó, vai ficar 3 vezes 6 vezes 3 dividido por 5. Então, o que sobrou nas simplificações foi isso. Ó, 3 vezes 6 vezes 3 dividido para 5. Quando eu faço 3 vezes 3, dá 9. 9 vezes 6 dá 54, dividido para 5. O que é que eu ensino para os meus alunos? Qualquer divisão por 5, você dobra esse cara aqui, ó. Qual o dobro de 54? Dá 108. Só que volta uma casa. Então tá aí o resultado, né? Vai aí, a máquina terá que trabalhar para realizar a tarefa de 10 horas, 10,8 horas aí, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado, tá certo? Volte o vídeo, pause direitinho, aprenda essas simplificações para ficar mais tranquila, tá? E, mais uma vez, se gostou, ó, tem esse material aí com 20 questões de ensino fundamental, né? Para quem tá fazendo concurso de ensino superior é legal, por quê? Porque você tem que aprender a matemática básica, sempre cai na matemática básica, tá bom? E nessa matemática básica aí eu já falei que nós temos lá porcentagens, temos regra de 3, simples e composta, probabilidade, enfim, tem várias questões bacanas que eu separei, tudo da Banca Verbena, são 20 questões, tá certo? Então, muito obrigado aí e tchau!